Prezados alunos, uma satisfação revê-los aí em mais uma videoaula, né, nosso Direito Constitucional 1. Muito feliz em ver aí que o pessoal está realmente mandando as questões, né, ou seja, a presença da grande maioria, né, então muitos pediram aí para confirmar recebimento do e-mail. Se vocês mandaram um e-mail e ele não retornou por algum erro de digitação, chegou sim, né, um volume bem expressivo de e-mail. E eu não vou ficar respondendo um a um, né? São centenas de e-mails, né? Lembrando que eu dou aula para vocês e mais outras 3 turmas aí no Uniandrade. Então, é um volume expressivo de e-mails, eu não posso aí ficar respondendo todos. Mas chegaram, tá? Então, muito feliz aí. A presença, pelo menos, da grande maioria está sendo computada. E, obviamente, a questão do ponto, né? A fração do ponto também vem sendo aí atendida. Não esqueçam, né, até final do mês a gente tem aí para vocês me enviarem aquele trabalhinho, né, aquele trabalhinho que é análise de acórdons, né, vocês viram no vídeo da semana passada. Não esqueçam. Essa semana a gente avança aí no nosso conteúdo, a gente já entra nele. Lembrando que o slide sempre vai estar disponível lá no portal do aluno. E lembrando aí que ao longo da exposição a gente vai ter uma questão, né, essa questão continuando aí essa ideia da presença e de uma fração de nota. Então, vamos lá, né, ingressar num assunto bem interessante que eu já venho prometendo algumas aulas, e enfim, hoje chega a questão dos remédios constitucionais. Avançando aí nosso direito constitucional 1, né, e sempre lembrando aquela ressalva de que basicamente a gente vai estudar os direitos fundamentais nesse direito constitucional 1, mas dentro desses direitos fundamentais nós temos um tema, né, um tópico que é bastante interessante porque a gente entra na prática, talvez, do advogado, e aí, né, geralmente o aluno gosta, né, quando a gente entra na prática, a gente pode trazer, por exemplo, modelos de peças, é o que a gente vai fazer hoje, e o assunto que a gente dá início hoje, e deve perdurar aí por mais 2 aulas, diz respeito aos remédios constitucionais. Remédios constitucionais são ações, né, são processos autorizados e garantidos pelo artigo 5º aí da Constituição. Então, são direitos fundamentais, são cláusulas pétreas, são imutáveis, recebem esse nome aí de remédios constitucionais, porque, de um modo geral, são ações pensadas, né, estruturadas contra um ato emanado pelo poder público. Né? Então, a gente está falando aí de garantias do indivíduo contra um ato ilícito ou arbitrário aí do poder público. E são 5 aí os remédios constitucionais, né? O que a gente vai ver a partir de hoje, o habeas corpus, né? A gente vê hoje e fala sobre as habeas corpus, e nas aulas seguintes aí mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação popular. Então são 5 remédios constitucionais que nós temos nesse artigo 5º. São garantias dos indivíduos contra um ato, via de regra, aí, do poder público, ou seja, né, uma forma do cidadão ir contra, né, aquilo que a gente chama de ato arbitrário, ato coator, que automaticamente significa ato ilícito contra a população, contra a pessoa. Então, nós vamos ver aí, um a um, né, desses cinco ações. Né? São 5 ações que são ajuizadas perante o Poder Judiciário, cada qual com sua situação específica. Né? Então, começando hoje pelo habeas corpus. Habeas corpus está aí, artigo 5º, inciso 68, né? Nós temos que vai se conceder habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado aí de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, né? Por ilegalidade ou abuso do poder. Então, vejam, né? Aí a gente já consegue ver no artigo 5º basicamente todos os delineamentos aí para que serve, né, esse habeas corpus. O habeas corpus aí, né, para proteger a liberdade de locomoção, o ir e vir da pessoa. Né? Então é basicamente isso que serve o habeas corpus. E o detalhe, né, a gente vai ver também um pouquinho mais para frente, mas veja que sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade. Então, veja, o habeas corpus ele pode ser
uma medida repressiva, né? A pessoa já teve a sua liberdade de locomoção prejudicada, então é um habeas corpus repressivo, ou ele pode ser um habeas corpus preventivo, né? Quando você está na iminência ou acha que vai sofrer uma violência. Então, vamos dar um exemplo aí, você está sendo investigado no inquérito policial e você tem ali, né, uma percepção de que você pode ser preso preventivamente em razão daquele inquérito. Pode se antecipar e entrar com habeas corpus, né, dizendo não, na minha situação eu não posso ir preso, e aí você entra com os seus argumentos para conseguir aquilo que a gente chama de salvo-conduto, né, que é o habeas corpus aí preventivo acaba assegurando. Então, o habeas corpus é uma ação constitucional que preserva a liberdade do indivíduo. Né? Então, é uma expressão em latim, né, que você tem o corpo, você possui o seu corpo, né, habeas corpus, há, né, de ter aí, corpus, corpo. É uma expressão aí em latim que todo mundo usa e é extremamente comum, né? Quem gosta e quem vai atuar com direito criminal, direito penal, é a ação coringa, é uma ação que cabe, né, em várias situações, é uma ação que quem atua no direito penal faz aí com bastante frequência, extremamente frequente o habeas corpus aí no direito penal. No direito civil, nos outros ramos do direito, não, né? Porque a gente está falando de liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção, basicamente, é o direito penal aí que vai reduzir, né? Vai colher aí seu direito de ir e vir, né? Então, mas é possível também, né? A gente pode imaginar aí outras situações em que você também tem a sua liberdade de locomoção aí restringida em outros ramos do direito, mas não é tão comum, né? São situações aí mais excepcionais. Aquilo, a liberdade de locomoção é o pressuposto, é o objeto aí, desse habeas corpus. Né? Então, o habeas corpus, quem pode entrar com essa ação? Né? Quem apresenta o habeas corpus é chamado de impetente. Né? Então, vocês vão ver, e ao longo do curso, se vocês já tiverem processo, processo civil, processo qual seja ele, vocês vão ver que conforme o tipo de ação, a pessoa recebe um rótulo diferente. O autor pode ser o requerente, pode ser o exequente, pode ser o recorrente. E no caso do habeas corpus, assim como desses demais remédios constitucionais, a legitimação ativa, quem entra é o impetente. Né? Então, ele vai interpor essa ação, chamada habeas corpus, em favor de alguém. Né? Então, esse habeas corpus ele vai ser interposto, né? Ele vai ser protocolado aí, e ele tem alguém que vai tutelar, é o paciente. Né? Então, a legitimação ativa aí, ela é bastante curiosa. Né? Alguém entra com um habeas corpus para, né, favorecer ou para permitir a locomoção de alguém. Se permitir a locomoção de alguém é o tal do paciente. Né? Então, nem sempre o paciente é o mesmo que assina aí a petição, ou seja, o impetente. Né? Então, é muito comum a gente ver o advogado é o impetente em favor do seu cliente. O cliente é o paciente tutelado aí por esse habeas corpus. Né? Então, o habeas corpus tem um detalhe bastante interessante que o habeas corpus não precisa aí ser de capacidade postulatória para a pessoa protocolar. Né? Então, isso aí é um detalhe bem interessante. Nós temos no direito basicamente 3 exceções para a possibilidade de alguém entrar com a ação sem advogado. Nós temos o juizado especial, até 20 salários, nós temos as ações trabalhistas, rito sumaríssimo, e nós temos o habeas corpus, né, que é uma situação aí em que o próprio preso, por exemplo, pode protocolar, e acontece em algumas vezes, o próprio preso, né, formatar aí o seu pedido de habeas corpus. Né? O habeas corpus ele é uma situação bastante excepcional dentro do nosso direito,
ele não exige, não existe um formalismo muito grande na petição. A gente vê muitas histórias aí de presos que não tem advogado, o advogado sumiu, o advogado não está dando muita atenção para ele. O próprio preso protocola, por exemplo, um habeas corpus quando ele tem direito a progredir, né, de regime, quando ele tem direito a uma liberdade provisória. É muito comum isso acontecer, né, porque não precisa do advogado. Né, uma exceção aí é a obrigação da capacidade postulatória. Esse habeas corpus não tem prazo, né, então basta ter o requisito lesão à liberdade de locomoção ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção, que a pessoa pode protocolar. Né? Então não há prescrição, não existe decadência na questão do habeas corpus. Do outro lado, né, aqui avançando no slide, nós temos a legitimação passiva, ou seja, quem é o réu, né, quem fica no polo passivo aí dessa ação, o polo passivo é aquela autoridade que vai causar ou causou aí a privação de liberdade. Né? Então, basicamente, e na maioria das vezes é uma autoridade pública, né? Um agente público aí, que recebe o nome de autoridade coatora. Né? Então, são prisões irregulares, prisões aí, ou agentes que efetuaram a prisão, ou inclusive contra juízes que não acolheram um determinado pedido do advogado, cabe o habeas corpus. A legitimação passiva e essa autoridade, né, que deu causa à privação de liberdade. O detalhe é que o habeas corpus, ele nem sempre, né, na totalidade das vezes, ele é contra um agente público. Né? É possível aí contra particulares quando esses particulares atuam em funções públicas. Né? Então imagine um asilo público, um asilo particular que atende aí a população carente, né, em convênio com o poder público, um hospital que atende um hospital particular que atende o SUS. Né? Então, veja, são pessoas privadas, né? São diretores aí, presidentes, enfim, dessas instituições que atuam com funções públicas. Então, é possível, sim, você entrar com habeas corpus contra particulares quando esses diretores, esses presidentes dessas instituições estão ameaçando aí a liberdade de locomoção, né, da pessoa, e está sim autorizada aí a legitimação passiva. Você pode ingressar, de impetrar, né, esse habeas corpus contra esses particulares. Com relação à competência, né, quando a gente fala em competência dentro do direito, a gente está falando em ser autorizado, o lugar, né, o foro competente para julgar alguma coisa. Né? A gente está falando, quando a gente fala em direito em competência, né, todas as vezes a gente relaciona aí com o local, né, com aquele que está autorizado a julgar aquele processo. Né? Então, é basicamente o foro aí cabível. Bom, existem basicamente 4 critérios que eu preciso analisar aí para ver aonde que eu vou ajuizar essa ação, né, impetrar esse habeas corpus. O primeiro critério, eu preciso ver qual é o endereço funcional dessa autoridade coatora. Né? Então, o endereço funcional ou aonde que ela atua. Se ela atua para um órgão vinculado à União ou suas autarquias, por exemplo, a Polícia Federal, a gente vai encaminhar, né, e levar esse processo para a Justiça Federal. Sendo todas as outras hipóteses, né, que não envolve União ou não envolve aí suas autarquias, a gente vai para a questão da Justiça Estadual. Né, Justiça Estadual. Em segundo, a gente vai para a questão de aonde foi e aonde está sendo realizada aí, esse ato coator, né, essa coação, esse impedimento à liberdade de locomoção. Né? Então, você vai entrar com essa ação, com esse habeas corpus, onde está ocorrendo aí essa violação ao direito de locomoção. Né? Então, não é no endereço do autor, não é na residência
do paciente, não é na sede do escritório do advogado, não, é onde está ocorrendo a coação. Né? Então, se a pessoa está num presídio lá em Piraquara, o habeas corpus vai para Piraquara, né? Juízo lá de Piraquara. Então, é lá que essa pessoa está, né, entendendo que algum agente no cumprimento da pena está violando sua liberdade de locomoção. Então, é onde está ocorrendo a coação. Em terceiro lugar, a gente precisa ver se a autoridade coatora ela não tem prerrogativa funcional, ela não tem aí aquela escala, aquela hierarquia do próprio Poder Judiciário. Né? Então, vejam, se você está entrando com habeas corpus contra uma decisão do juiz, você vai entrar na instância superior, Tribunal de Justiça. Se você está achando que a decisão do Tribunal de Justiça é violadora aí do direito de locomoção, você entra na instância superior no STJ. Né? Então, se você considera que é o STJ que está violando aí o seu direito de locomoção, você entra na última instância, que é o STF. Né? Então, você tem que ver aí quais são, né, qual é a escala hierárquica aí do agente coator. Né? Então, você precisa sempre levar para uma instância superior, nesse caso dos juízes. Em último lugar, você precisa ver se esse agente coator não tem uma prerrogativa especial de foro. Né? Então, vamos imaginar aí que você entrar com, né, um habeas corpus contra o governador do estado, por exemplo. O governador do estado ele tem uma prerrogativa especial do foro, só ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Né? Então você não ingressa na primeira instância, no juiz, né, local, não. Você tem que ir lá na sede, né, no Tribunal de Justiça, diretamente na segunda instância. Bom, pessoal, vamos aproveitar esse momento aqui da disciplina para lançar a nossa questão semanal. Né? Lembrando, a questão semanal tem que ser enviada de forma individual para o e-mail que aparece aí na tela, né? E tem que ser enviada sempre até a semana seguinte, na terça-feira. Nossas aulas sempre são terças-feira, então é até terça-feira da semana que vem que vocês devem enviar essa questão para garantir a presença e essa fração de nota que a gente já vem falando aí nas últimas aulas. Bom, a pergunta ela é bem simples, direta, objetiva, né, mas vai exigir talvez de vocês um pouquinho de pesquisa. O habeas corpus tem todo esse detalhe de ser uma ação que independe de advogado, que tem o rito do célere, tem aí, né, como função principal garantir o direito à locomoção, tem aí todo esse contexto de direito e garantia individual. A minha pergunta é bem simples. Para entrar com habeas corpus ou impetrar um habeas corpus, eu preciso pagar taxa e despesa judiciária, né? Quando eu ingresso com essa ação aqui no estado do Paraná, eu sou obrigado primeiro a recolher taxas e despesas do cartório para esse pedido ser apreciado? Então, essa é a pergunta aí, para vocês fazerem uma breve pesquisa e me mandarem para o e-mail a resposta. Estamos ao nosso slide, falando agora sobre o objeto, né, o objeto desse habeas corpus. A gente já mencionou várias vezes que aquela liberdade de locomoção, né, então é a questão da locomoção, o ir e vir, está vinculado, né, não serve aí para outras finalidades senão a questão de locomoção. Então, o habeas corpus não serve, por exemplo, para questionar uma multa, para questionar aí uma certidão, questionar qualquer outra situação que não a tutela do ir e vir propriamente dito. Né? Outras ações servem para aquilo. Aqui, o habeas corpus somente liberdade de locomoção. Essa liberdade de locomoção tem que ser diretamente atingida, né? Então, o exemplo que a gente coloca aí, uma proibição de uma passeata, né? Apesar dessa pessoa não poder aí, ir para a passeata, não impede a possibilidade dela individualmente, né, ir para aquele local, enfim, fazer aquela situação. Né? Então tem que ser aí uma locomoção diretamente atingida e não uma situação hipotética. Essa situação tem que ser atual, né? Então você tem que estar
estar sofrendo esse ataque ao seu direito de locomoção ou estar muito iminente aí a sua possibilidade, né, a questão aí do preventivo. Tem que ser uma situação do momento, né, não se pode aí esperar meses ou anos para somente então entrar com o habeas corpus. E aquilo que a gente já falou, né, o habeas corpus pode ser repressivo ou preventivo. Né, no caso do preventivo, é necessário você mostrar essa ameaça concreta e atual da sua liberdade de locomoção. Né? Então, são detalhes aí do habeas corpus que tem que ser observado também. Bom, avançando aqui, nós temos a questão dos parâmetros. Vejam, não é qualquer situação, né, que você tem direito a receber essa ordem, né, de salvo-conduto de você poder se locomover para qualquer lugar. Vejam, existe uma série de situações que o poder público está autorizado ou uma série de situações que você deve ser recolhido a uma prisão. Né? Então, uma sentença penal condenatória transitada em julgado, você vai ser preso, dependendo da sentença. Então, veja, sempre que a ordem, né, emanada aí pelo agente coator, seja arbitrária ou ilícita. Aí sim você vai ter aí justificação para entrar com o habeas corpus. Então é aquilo, quais são os parâmetros aí a serem observados? Primeiro ele vai ver se há restrição ou ameaça concreta e atual ao direito de locomoção. Né? Ok, a situação representa uma ameaça ao direito de locomoção. Aí ele parte para o segundo ponto de análise. Essa restrição é autorizada ou não pelo direito. Né? Então, veja, se o direito autoriza essa ameaça ou essa sua privação de liberdade, não existe nada ilícito ou nada coator para a pessoa ajuizar o habeas corpus. Né? Então, são situações óbvias, mas que é sempre importante a gente lembrar aqui nas aulas. Bom, e avançando aqui, a gente entra um pouquinho no procedimento. Né? Como é que funciona o habeas corpus? A grande situação do habeas corpus é que ele tem aí um rito extremamente rápido. Né? Um rito, o seu caminhar dentro dos tribunais é extremamente rápido. Ele tem preferência aí sobre todas as demais ações. Né? A questão da liberdade de locomoção, ela é entendida no direito como aquela que mais agride, né, a pessoa. Então, além de ter preferência de julgamento sobre os demais, tem um rito bastante célere, um caráter sumaríssimo aí, que é próprio dessas ações, desses remédios constitucionais. Né? A gente vai ver, o mandado de segurança também é assim, é a questão de não haver a possibilidade de dilação probatória. Então, não se faz no habeas corpus, por exemplo, uma audiência de oitiva de testemunha, né? Não se faz perícia, não se. Tudo tem que estar na petição inicial do habeas corpus. Né? Então, o habeas corpus ele exige, ele traz aí, né, essa regra de que você tem que trazer tudo anexado na petição inicial. Se não trouxer, você corre o risco de não receber aí essa sentença favorável. O detalhe é que no habeas corpus cabe também a medida liminar, né? Então o habeas corpus, assim como todos os remédios constitucionais e todas as ações em geral, pode ter aí a possibilidade de uma medida liminar. A medida liminar ela sempre vai exigir dois requisitos. Né? O que é a medida liminar? Medida liminar é aquela decisão que o juiz dá já no comecinho do processo. Você protocola a petição inicial, o juiz vem lá e dá a decisão liminar e você precisa justificar para o juiz por que você precisa da decisão agora, no início do processo, e não pode esperar até o final a sentença. Aí, basicamente, você tem que demonstrar dois requisitos. Primeiro, você tem que apresentar indício de que você está correto. Né? É a fumaça do bom direito. Você tem que demonstrar para o juiz que, né, pela sua argumentação inicial, você tem razão. Né? Então, são os argumentos de fato e de direito aí que você tem que fazer, né, de uma forma a convencer, ainda que
preliminarmente para o juiz. Então, o primeiro requisito é convencer, né, e trazer aí os indícios de que você vai ter razão lá na sentença. E o segundo requisito é que você não pode esperar até o final, até a sentença, para ter aquela decisão favorável. Ou seja, o do perigo da demora, né? Ainda que o habeas corpus corra e tramita bem rapidamente, você precisa da decisão agora. Não pode esperar daqui a 3 ou 4 meses a sentença. Não, você precisa dela hoje. Você tem que provar, né? Você tem que trazer aí para o juiz uma prova do perigo de dano imediato daquela decisão. Então, um exemplo bem marcante, bem costumeiro aí dentro do habeas corpus, a expedição de um mandado de prisão, né? Então, você tem um mandado de prisão expedido contra você, veja, não pode esperar 2 ou 3 meses uma sentença. Não, você precisa dessa decisão hoje, né, imediatamente, senão você vai preso. Né? Então, vejam, é uma justificativa aí para você obter, né, e o juiz analisar essa medida liminar. Então, como é que funciona? Basicamente, você protocola, você distribui esse habeas corpus, né, entra lá no sistema, no estado do Paraná é tudo eletrônico, entra lá no sistema, protocola, anexa a documentação, isso vai para o juiz. Né? Aí o juiz ele vai analisar esse pedido liminar, que na maioria das vezes tem, né? O habeas corpus, por sua própria característica, né? Ele tem a liminar aí na sua raiz, né? Mas enfim, uma vez decidido esse pedido liminar, o juiz vai abrir prazo para o réu, né, no caso a autoridade passiva, prestar suas informações. Vejam que aqui não se contesta nada, a autoridade ela simplesmente se justifica o que está acontecendo, e o juiz vai ouvir o paciente, né, lembrando aquela regrinha lá do início, de que é alguém que entra em favor de alguém que está preso, enfim. Né, aí tem a regrinha, caso ele esteja preso, ele pode determinar aí sua representação em juízo para colher informações. Né? Então depende do juiz ouvir ou não o paciente aí. Depois vai para o parecer do Ministério Público, né? O Ministério Público dá aí sua opinião, faz o seu parecer e depois ele vai direto para a sentença. Né? Então veja, o habeas corpus é uma ação que passado, né, todas essas etapas aí, ele não deve demorar mais do que meio ano. Né? Então são situações aí bastante sérias para se ter uma sentença. Né? Uma vez proferida a sentença, o juiz concede ou não aí essa ordem, né? Ele reconhece o ato que ameaça a liberdade, né, a locomoção da pessoa e concede aí o salvo-conduto, né, ou expede-se aí a ordem de o alvará de soltura da pessoa. Então, basicamente esse é o habeas corpus. Agora, né, aproveitando, a gente vai ver uma peça. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de petição inicial de um habeas corpus, né? Já que a gente falou dele, vamos aproveitar, e aliás vai ser a tônica aí dos remédios constitucionais. Né? A gente dá uma olhadinha aí numa peça concreta, escolhida aleatoriamente aí na internet. Bom, esse aqui é um exemplo de uma petição inicial, né? Ou seja, de um habeas corpus impetrado, nesse caso aqui lá no Rio de Janeiro. Né? O habeas corpus ele tem uma característica própria aí do direito criminal, todos os processos costumam tramitar em segredo de justiça, então não é uma peça tão simples de você conseguir acesso, né? Mas de qualquer maneira eu achei esse exemplo aleatório na internet de um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E aí vejam as características desse habeas corpus, que aliás está aí no portal do aluno de vocês. Vejam, é uma peça em que alguém, e nesse caso aqui o defensor público, representando, né, alguém que é o paciente, ou seja, a pessoa, nesse caso, que está preso. Então é o defensor público impetrante que entra com habeas corpus, com pedido liminar, nesse caso, em favor do paciente, Wesley Herculano Azevedo. Né? Veja a peculiaridade aí do habeas corpus. Na grande maioria das ações,
é sempre o polo passivo, o ativo, né? Seria o Wesley Herculano representado, né, pela Defensoria Pública entrando com habeas corpus. Aqui não, é o defensor público, o impetente, que entrou com habeas corpus em favor do cliente, né, no caso o paciente, Wesley Herculano Azevedo, aí por causa, né, em razão aí de uma decisão cautelar aí proferida pelo juiz de direito lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Segundo o defensor público, essa pessoa está sendo mantida aí indevidamente, né, em cárcere, por isso ele entrou com habeas corpus. E aquele detalhe, vejam, ele está entrando com uma ação contra uma decisão do juiz de direito. Qual é a instância imediatamente superior ao juiz de direito, né? A segunda instância é o Tribunal de Justiça. Então ele está entrando com uma ação lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Se isso aqui fosse uma decisão de um desembargador, deveria se entrar lá no STJ, né? Então você segue aí as 4 instâncias. E vem todo o resto da petição inicial, óbvio a gente não vai ver toda ela com detalhes, mas é aquilo que vocês vão aprender logo logo, quando vocês tiverem aí a petição inicial e também prática, né, jurídica, vocês vão ver que toda petição inicial ela começa aí com a descrição dos fatos e dos fundamentos, né? O que aconteceu? Que a pessoa foi presa, blá blá blá, decisão do juiz. Então veja, é toda a descrição do que aconteceu, né? Aqui o defensor público faz toda a narrativa lá do processo criminal dessa pessoa. Vejam que ele é bastante detalhista e, enfim, é o estilo de cada um ser bastante prolixo ou não, né? Então essa pessoa aqui, esse defensor público, né? Veja que ele coloca na petição inicial a questão dos fatos como grande parte aí do seu texto, né? Na página 22 ele descreve tudo o que aconteceu. Aqui ele vem, né, no item segundo da petição, ele vem trazer aí por que ele precisa da tal da tutela de urgência que a gente viu, acabou de ver, cujo nome, né, é a liminar. Então, por que ele precisa da decisão liminar, né? Então, basicamente, ele fala aqui, né, a comprovação cumulativa dos 2 requisitos exigidos. Plausibilidade do direito, ou seja, o indício de que ele tem razão, né? Então, é aquilo que a gente falou, para conseguir eliminar o primeiro requisito, você tem que dizer, né, e demonstrar para o juiz que você tem indícios de que você está certo, e depois, né, em algum momento aqui, ele vai dizer que existe o receio, né? E aqui no caso a pessoa está presa, né? Então não se discute praticamente o perigo da demora aí da pessoa, né? Então ele vai trazer os 2 requisitos aí. E vem o pedido, né? Concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegalidade da prisão da pessoa, solicitando aí que ela seja solta. Coloca o nome e assina. Obviamente que isso daqui aqui a gente não colocou, mas o processo lá na origem, com certeza ele colocou cópia de todo o processo de instrução criminal, e aí vai lá para o desembargador analisar o pedido liminar, concedendo ou não esse pedido que ele faz aqui imediatamente, né, para libertar a pessoa aí, porque na visão do defensor público, essa pessoa não deveria estar presa, né? Então, isso aqui é um modelo, né? Habeas corpus está aí no portal do aluno. Quem tiver curiosidade, quem quiser ver e ler com calma, está aí, né? É sempre bom, é interessante, e especialmente para aqueles que desejarem, né, um dia atuar na esfera criminal, é o dia a dia, é o feijão com arroz aí do advogado criminalista, é o tal do habeas corpus. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que a gente tinha programado para hoje, falar aí sobre o habeas corpus. Semana que vem a gente avança, a gente vai tratar aí do mandado de segurança, tem uma lei específica do mandado de segurança, que é o outro grande coringa, né? Enquanto que o habeas corpus é o coringa lá do direito criminal, o mandado de segurança é o coringa para aquele que atua com direito público, né? Então é uma outra ação extremamente importante e bastante interessante
E aí sim, né, no mandado de segurança eu vou mostrar um exemplo meu, né, vou pegar uma petição minha, já que eu tenho feito aí com bastante frequência também o tal do mandado de segurança. Então, semana que vem, né, a gente dá continuidade e não esqueçam de mandar a resolução da questão para o meu e-mail até aí a próxima terça-feira. Um grande abraço e até a próxima.